Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET Via Max. O assunto hoje é delicado, aborto. Por quê? Porque vocês acompanharam no noticiário, no anteprojeto do novo Código Penal, da revisão do Código Penal, novas possibilidades legais permitiriam a interrupção da gravidez. O tema, sem dúvida, divide opiniões. Por quê? Porque hoje o aborto ele é previsto no caso de estupro e quando há uma ameaça à vida da gestante, quando corre risco à gestante, risco de saúde sério. E agora a possibilidade de interrupção da gravidez, segundo este anteprojeto, quando a gestante não demonstrar condições psicológicas de prosseguir com a gestação. Isso é legalizar o aborto? É isso que vamos tratar a partir de agora no Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Você em casa pode participar do debate no e-mail conversas@tvcom.com.br. Também estamos no Twitter, twitter.com/conversastvcom, e a sua opinião, se você quiser ligar para dar a sua opinião, faça pelo portal de voz da TV Com, o telefone é 84010385, você digita 5, a opção 5 no teclado do seu telefone e manda a sua mensagem. O custo é de uma ligação para telefone celular, você não precisa colocar o DDD 48 na frente. O Conversas Cruzadas tinha um oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre, e Kerstop, produtos escolhidos a dedo, Kerstop no Beira Mar Shopping. Hoje nós estamos na companhia da advogada, pesquisadora Daniela Félix, também está aqui conosco, professor de Direito Penal no Sesusc, professor Sandro Cel. O programa recebe também o pastor, historiador Everson Mendes, e ainda está aqui conosco a psicóloga Lara Beatriz Fuch. Obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Professor Sandro Cel, essa proposta que está prosperando neste anteprojeto, nessa comissão de juristas estabelecida pelo Senado Federal, quando diz, resumo da ópera, quando diz que a gravidez, a gestação pode ser interrompida quando a mulher não apresentar condições de arcar com a maternidade, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta essas condições psicológicas para tal, isso aí é legalizar o aborto de certa forma? Boa noite. Boa noite. Bom, boa noite aos demais componentes. Isso é aumentar as hipóteses em que o aborto já é legalizado, né? Nós temos, então, já a hipótese, como você lembrou aqui, a hipótese do risco de vida à mãe, a hipótese do estupro, e essa outra seria uma hipótese, claro, que é a pedido da mãe, não serão os médicos ou psicólogos opinando sobre se a mãe deve ou não continuar com aquela gravidez. Mas, em havendo manifestação da mãe nesse sentido, e não for indicada essa gravidez, mas aí todo um problema, porque quem é que vai dizer que não é indicada essa gravidez? E aí, sem dúvida, até pelo anteprojeto que está hoje, que pede, depois de botar essas modificações na lei do aborto, para revogar os artigos do Código Penal que proíbem o aborto, seria de fato uma legalização, né? Uma legalização do aborto, uma legalização de direito, uma vez que a legalização de fato já é bastante presente na nossa sociedade. Bom, Daniela, e a tua opinião, hein? O projeto está em consonância com aquilo que está hoje na nossa sociedade, com os tempos modernos? É um avanço? Se avançou demais? Se avançou de menos? Qual é a tua opinião, hein? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, primeiro a gente tem que pontuar que colocar no Código Penal essa possibilidade, ou retirar o aborto, em alguns casos, do Código Penal, é uma conduta de descriminalização, né? A gente vai tirar do Código Penal para passar para a tutela de outras esferas do direito. Não necessariamente teremos o trato penal como, né, as mulheres sofrem hoje, grande parte da população pobre sofre com o tratamento penal no caso desses abortos. Eu penso que
a proposta é limitada, eu acho, né? O movimento feminista, ele tem uma pauta muito certa, muito, digamos, pontuada com relação aos seus temas, né? A legalização do aborto, contanto que isso seja dado também um acesso aos serviços de forma digna e uma assistência integral à saúde da mulher. Então, acho que discutir esse tema tão somente na esfera da legalidade, né, tipificar ou não, tirar do Código Penal, eu acho que é uma limitação muito grande sobre o assunto, né? O que a gente não pode esquecer a quantidade de mulheres que morrem vítimas de aborto mal feito. Tá, mas uma dúvida aqui, Daniela, na medida em que o legislador, se ele coloca essa condição de interrupção da gravidez, no caso de uma incapacidade psicológica para prosseguimento da gestação, não seria um ato contínuo, pelo menos na teoria, de que o Estado brasileiro está assumindo, enquanto SUS, a atenção integral a essa mulher, né? Não necessariamente. Será que não? Primeiro porque eu acho provar, né, o laudo psicológico para atestar que essa pessoa tem capacidade ou não da maternidade, já, né, a gente já esbarra num problema concreto aí da recepção, de que forma que a gente vai conseguir atestar isso nas políticas públicas, para dizer que aquela pessoa é capaz ou não de ser mãe. A gente já esbarra nisso. Quem é que vai atestar? De que forma? A gente não consegue já tratar as pessoas dependentes químicas. O sistema de saúde não está conseguindo contemplar o número de pessoas. Como é que a gente vai agregar isso sem discutir políticas públicas concretas com relação à saúde e à segurança da mulher, entende? Então, assim, eu penso que não é um tema para ser tratado tão somente no direito, não, né? Eu acho que o direito, nesse caso, ele limita o debate, e penso que a gente não pode tapar os olhos para integridade física e moral das mulheres, né? A escolha da maternidade, ela vai além de um laudo psicológico, além de um atestado médico. Muito bem, pastor, e a sua opinião aí? Nossa opinião, primeiro, deixa eu cumprimentar. Boa noite. Uma boa noite e parabenizar pela pauta. Eu acho que é nesses debates que você consegue crescer, desenvolver, e também pela qualificação da mesa aqui presente, tá bom? A nossa visão, e eu não quero ser apenas visão teológica aqui, eu não quero discutir teologia, até porque a teologia ela tem uma manifestação contrária. Nós, como igreja, como quem tem a Bíblia como regra de fé, nós somos totalmente contrários a essa prática, a esse anteprojeto, que não dá para discutir aborto apenas retalhando, cortando pedaços. O conceito é muito sério. Quando você vai falar de vida, e se na teologia nós temos o entendimento que Deus é que dá a vida, nós temos esse entendimento, nós temos referências dentro da teologia. E eu vou falar 3 minutos sobre teologia e depois eu quero falar sobre ciência, porque eles não se contradizem. Tanto a biologia, que estuda, que lida com a vida dentro da ciência, vai trazer uma definição sobre vida, sobre o nascimento, sobre a gestação, mas a teologia tem lá em Êxodo 21, já fala isso. Uma das leis do povo de Israel já dizia, quando 2 homens começavam um processo de confronto, de briga, e eles saírem brigando, Igor, eles daqui a pouco batiam numa mulher grávida, e essa mulher tinha um aborto. Sabe como é que era o procedimento? Esperava a criança nascer. Se nascesse viva, eles pagavam uma multa. Se morresse, eles morriam também. Está lá na lei. Vida por vida. E nós precisamos entender alguns textos, talvez o Salmo 139 é uma das definições mais lindas, e por mais que a mesa possa achar romântica, mas é uma das definições mais lindas sobre gestação. Fala, quando Davi estava salmodiando e falando alguma coisa sobre nascimento e gestação, ele diz assim, tu, Senhor, me conhecesse quando eu ainda era informe, os teus olhos já me viram. Informe, 4 semanas de gestação. Quando eu ainda não estava formado. Mas essa é uma visão teológica. Jeremias, também para Isaías, quando Deus falou, eu te conheci antes que tu te formasse. Então há subsídios suficientes para nós, na religião,
como pastores, como ministros, eu desconheço qualquer ministro que pense o contrário, e se pensa o contrário, há alguma dificuldade, precisa ler mais Bíblia, há subsídio suficiente para nós sermos contra essa prática do aborto, esse anteprojeto que tem por trás toda essa visão de legalização ou descriminalização do aborto. É perigoso esse debate, mas eu quero me ater à ciência também. Na biologia, qual é a definição para a vida? Ela começa a partir de quando? Ela começa a partir da concepção. E ela é constante, intra ou extra-uterina, até a morte. Então, se a partir da concepção, a partir da matéria informe ainda, ela já tem uma concepção de vida, qualquer prática de aborto, ela acaba sendo um crime contra a vida. Sabe que passou interessante, na semana passada, professor Sandro, eu fiz uma entrevista com um rapaz, doutor em filosofia, que está lançando um livro aí na Feira do Livro da Universidade Federal de Santa Catarina, e a tese dele de doutorado, que culminou com um livro, foi a melhor tese da Universidade Federal de Minas Gerais. E ele diz assim, resumo da ópera, ele diz assim que não dá para a gente conceber e a gente definir com exatidão, diz que esse raciocínio não é correto de quando é que começa a vida. Tudo é vida. Ele diz que tudo é vida. Na ótica dele, o sêmen é vida, o óvulo é vida. Essa é a linha de raciocínio que nós dele, na linha de bioética, né? É de um conceito jurídico e social de vida. Nós não podemos trabalhar com o conceito da biologia, porque esse conceito também não é um conceito científico, é uma escolha de você dizer que começa a partir de fecundação ou de qualquer outro processo, é também uma escolha porque os componentes já são vivos. Então, o que está em debate é como que nós, sociedade brasileira, a partir dos nossos valores, dos nossos princípios e limites constitucionais, vamos definir vida para que nós possamos usar na sociedade. Não é um conceito que nós pegamos de fora como se fosse um conceito colhido. Ali está a vida e como é que a vida entra? A vida é um conceito construído, tanto quando ela começa no direito, como quando ela acaba no direito, são construções. Tanto é que o corpo morto ainda está doando órgãos. Ou seja, essas definições não são homólogas às definições da biologia. São escolhas políticas e sociais dizendo a vida começa agora. Por exemplo, dentro do projeto está também as 12 semanas. Sim. Que até as 12 semanas a mãe poderia praticar o aborto. Por que 12 semanas? Claro que tem alguma fundamentação sobre a formação do cérebro, sobre a não formação, mas é claro que é um momento arbitrário. Mas nós não recebemos ordem da natureza a não ser numa visão religiosa. Nós criamos as nossas próprias leis, as nossas próprias ordens. É isso que está se discutindo numa Constituição laica. Então nós podemos definir para nós o momento que a vida começa, ainda que não seja igual ao da religião, igual ao da biologia ou igual àquilo que nós vamos pensar daqui a 200 anos quando tivermos mais equipamentos. Mas nós temos um conceito, nós temos uma referência, que até então sobreviveu a todo esse tempo, o conceito da biologia, do entendimento da vida a partir da concepção. Tá, mas eu quero e nós, em busca dessa nova adequação do direito, dessa nova visão de direito, a gente não pode ignorar isso que até então esteve. Porque, Igor... Deixa eu te dizer uma coisa, a codificação, a tradução dos costumes... num Código Penal ou na legislação é um fruto da Revolução. Mas eu não discuto. É do Estado moderno. Mas então, eu não discuto nós dissemos o que pode ou não ser crime. Se a sociedade hoje consensuar que homicídio não vai ser mais crime, a gente pode descriminalizar a conduta do homicídio. Mas nós temos referências que consideram o homicídio crime. Nós temos referências que consideram o aborto crime. São referências da biologia, da teologia, que seja, mas são referências que nós não podemos desconsiderar nesse debate. Eu acho que a busca desse anteprojeto, que eu considero até criminoso nesse sentido, porque nós precisamos entender, e quando a doutora ela menciona que a mãe tem esse direito, o período da gestação, da gravidez, mas nós precisamos compreender que a mãe ela não é agente ativa na gestação. Isso passa batido no debate.
O bebê, o feto, é o agente ativo da gestação. É o feto que decide a quantidade de líquido que ele vai ter, a formação da placenta. Tanto é que se um bebê dentro de uma mãe sem a placenta é colocado para fora. Porque ele ele é um ser próprio, já na sua concepção. É ele que decide o período da gestação e quando ele vai nascer. Então ele é o agente ativo, a mãe é a agente passiva. Mas alguns detalhes que nós precisamos compreender é que muito dessa relação do aborto, isso tem um fundo, Igor, isso tem um fundo não só com a questão do estupro, que é 0,03 ou 4%, eu não sei o dado estatístico correto, mas tem um fundo com prostituição, tem um fundo com sexo fora do casamento. Então, isso tudo, quando você... Não, nós só queremos discutir essa questão do projeto penal. Não é. Isso tem um pano de fundo social muito grande nessa questão da prostituição. Sim. Quando você tem noção de se nós temos mais de 1.400.000 vítima de aborto mal feito? É a terceira causa de morte para mulheres de aborto. Exato. É a terceira causa de morte. É problema de saúde pública? Eu concordo. Tem que ser feito o debate? Concordo. Agora, não o debate que nós vimos por aí, que muitas vezes colocam-se 3 folhas de revista e jornal defendendo o aborto e no finalzinho botam um rodapé de um bispo, de um padre, de um pensador contra o aborto. É igualitário. Vamos sentar e vamos discutir. A religião tem referências, tem parâmetro para discutir o aborto. Olha, a partir de um Estado laico, eu acho que o debate religioso não deveria ser um dos agentes ativos nesse debate. Não, pelo contrário, eu acho que tem que trazer a religião, tem que trazer todos os segmentos, com igualdade de tempo e de espaço, para a gente discutir esse assunto com a seriedade que ele merece. A religião só está entrando na pauta em função da questão política. Sim. Foi assim na campanha eleitoral também, né? Que a presidenta Dilma assumiu o compromisso. Não, mas no primeiro momento, quando aventou-se a possibilidade que ela era defensora do aborto, e houve uma reação negativa da bancada evangélica, ela recuou e firmou o compromisso, porque em função do temor de prejuízo eleitoral. É isso que aconteceu, né? Bom, o seguinte, eu queria saber da Lara, que é psicóloga aqui no Conversas Cruzadas. Lara, qual é a tua percepção, boa noite, a respeito desse item que eu considero o mais importante, né, no anteprojeto, que trata da interrupção da gestação no caso de quando o médico ou o psicólogo constatarem que a mulher não tem condições de arcar com a maternidade. Como é que vai se fazer isso na prática, hein? Então, boa noite. Boa noite, Renato. Então, assim, claro que se isso for posto em prática, os dispositivos, vamos dizer assim, judiciais vão estar estabelecidos, né? Quais são os encaminhamentos para se estabelecer o atestado médico ou psiquiátrico ou psicológico. Via de regra é psiquiátrico, certo? Porque, vamos dizer assim, judicialmente, o que vale é o atestado psiquiátrico em qualquer situação e seguramente nessa também, né? O que vai ficar garantido, né? Vai ficar garantido que uma pessoa que, por sua verificação de sua situação psiquiátrica ou psicológica, não tem condições de ser mãe. Isso é feito uma avaliação médico, psiquiátrica, científica, possível de se detectar, certo? A possibilidade de uma mulher não ser mãe, de ela ter complicações com ser mãe, isso é possível de conseguir. Então, uma vez dado essa possibilidade, uma vez estabelecidos os mecanismos, isso é perfeitamente viável. Agora, só acontece que isso remete a uma questão prática, né? Hoje mesmo, se não me engano, no Jornal do Almoço, apareceu a situação do sistema de saúde aqui em Florianópolis. Pessoas, né, em filas, esperando, sem ser atendidas, que vêm do interior do estado, ficam nos corredores dos hospitais. A gente sabe que a nível nacional não é diferente. No Jornal Nacional também vem sendo feito várias, vamos dizer assim, né, relatos, declarações de hospitais de pessoas 30 dias esperando para fazer cirurgia, né, com até depoimento de enfermeiros dizendo que pessoas com risco mesmo de vida. Quer dizer, se o nosso sistema de saúde é assim precário, como é que vai ser viabilizado para começar esse procedimento de avaliação, para continuar todo o dispositivo necessário para se realizar o aborto? Como é que, como a Daniela disse,
a justiça, a lei por si não vai garantir esses dispositivos de saúde tem pública. Tem o prazo, né? 12 semanas. Então, quer dizer, tem todo esse problema aí que não vai ser resolvido com um encaminhamento ou uma resolução de lei, né? Então, tem esse problema. O outro problema é que, bem, uma mulher submetida, seja numa situação de aborto terapêutico, quer dizer, um aborto que seja realizado porque ela não tem as condições de ser mãe, né? Ou seja, por questões físicas, como está posto ali, né? Que uma coisa é o aborto ali terapêutico, em que, né? Porque a criança possa nascer com um problema muito grave, ou risco de saúde ou risco de saúde a ela, ou até de morte. Mas isso já existe. Risco de saúde a ela já existe. Mas o tempo que o judiciário leva para decidir uma causa dessa, a mulher... tem um caso, na quarta-feira, se eu não me engano, vai ser julgado no STF uma ação direta de preceito, a DPF. Descumprimento de preceito fundamental. Isso. E que é de um caso de aborto, pedido de aborto de um feto anencéfalo, e tem um documentário até feito pelo Instituto Anis, que fez todo o acompanhamento. A criança nasceu morta e isso é porque é um caso não previsto, né? Porque não está previsto na lei. Entendeu? Foi feito um pedido antecipado, antecipação da tela, tudo, foi lá, o judiciário cassou, o Ministério Público entrou com recurso, entendeu? Ela teve os 9 meses de gestação, a criança nasceu... morta, nasceu e morreu e foi enterrada. Essa seria uma hipótese que seria como no caso da menina de 9 anos, que um tempo atrás ocorreu, que estava grávida de gêmeos, né? Então, assim, se esses casos, né, tiver uma, vamos dizer assim, a avaliação médico, um encaminhamento médico, quer dizer, a gente tem que considerar, se a gente for considerar em situação concreta, de que vida que se está falando também, né? Porque assim, vamos dizer assim, uma pessoa que está no risco de morrer porque vai ter uma gravidez, levar uma gravidez adiante, tem uma vida aí, tem 2 vidas, a gente pode dizer. Mas né? esses então, fatos, assim, vamos dizer assim, só o reconhecimento já é uma grande coisa, porque ninguém precisa de alvará judicial para interromper uma gravidez de estupro. É porque alguns hospitais inventaram isso, mas a lei não exige nem com risco de vida. Isso é uma decisão do médico. O médico não precisa consultar o juiz para decidir em risco da mãe, ok? Claro. Porque isso não é crime, isso é uma causa de descriminalizada, é uma causa de antijuridicidade. Então não precisa pedir para o juiz. Eu precisaria pedir para o juiz um alvará numa decisão se um feto sem cérebro, porque a lei não prevê, e eu peço para o juiz interpretar se aquilo também está dentro da lei ou não. Sim. Agora, risco de vida à mãe e gravidez resultante de estupro não é um problema de até quando que o SUS vai constatar, até quando que a delegacia vai constatar. Sim. Não precisa, basta firmar com testemunhas que foi de estupro, sob pena de crime, e que o hospital tem que fazer. Pessoal, eu preciso chamar um intervalo comercial e eu queria discutir também o seguinte. Essa avaliação, vamos imaginar aqui a situação de esse anteprojeto ser aprovado no Congresso Nacional. Essa avaliação psicológica, ela é técnica ou ela abre o espaço para subjetividade também? Chega uma gestante e diz, olha, doutor, é o seguinte, já tenho 3 filhos, eu não tenho condições eu não quero ter um filho, mais, não tenho condições de manter um 4º filho, uma 4ª criança, eu trabalho, sou sozinha. Isso é um quadro absolutamente brasileiro, né? Isso é um quadro brasileiro. E se ela demonstra isso, olha, não tem condições, doutor, eu não quero mais, não tenho condições, nada contra a criança, eu gosto, mas não tenho condições físicas. Eu não tenho condições físicas, monetárias, financeiras. Isso por si só é uma demonstração de incapacidade psicológica ou apenas monetária, financeira? E ainda, um assunto que eu quero discutir também daqui a pouco, depois do intervalo. Por exemplo, hoje eu entrevistei um diretor do ICOM, que é um instituto comunitário aqui da Grande Florianópolis, faz um trabalho muito bacana de indicadores, de levantamentos sociais. E amanhã o ICOM divulga o estudo Sinais Vitais sobre palhoça, infância e juventude. E o que ele me disse, isso é estatístico, o que ele me disse é o seguinte, essa história aí de diminuir a taxa de gravidez, enfim, no Brasil, bom, isso acontece, é estatístico, IBGE.
Agora, nas classes D e E, não é essa a realidade. Não é essa a realidade. A gente foi lá em Palhoça, Brejaru, Frei Damião, e diz que a realidade é o seguinte, né? É a mãe mantenedora do lar, é mãe solteira, pai ausente, e 3, 4, 5 filhos, a criança de 8 está cuidando de bebê, e enquanto que a mãe está fazendo faxina. Essa é a realidade aqui do lado. A gente vai para o intervalo, até já. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, e a gente está discutindo o anteprojeto que trata das alterações no Código Penal, e um dos itens é a questão do aborto. O Milton Luiz da Silva, em Palhoça, diz assim: o aborto é um crime contra a vida, só Deus tem o direito de tirá-la. Acho que antes de discutir isso, deveríamos discutir a reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou a idade penal, é o que diz o Milton, em Palhoça. Aqui o seguinte, o Daniel em Palhoça também, ele acha que discutir aborto é discutir a pena de morte de quem ainda nem tem como se defender. É o Daniel em Palhoça. O Edson Genski, ele acha que o aborto só no caso de nascer sem cérebro. O resto sem chance para o aborto, é o que diz o Edson. Deixa eu contribuir com o Daniel ali da Palhoça, que eu acho que ele falou sobre a pena de morte para o defeso, para o incapaz, nesse caso. Você sabe qual é a diferença, Igor? De um feto de 4 semanas ou 5 semanas e eu, você, nós que estamos aqui, a única diferença é a nutrição e o tempo. E isso nós precisamos entender. A diferença aqui, ele está em simbiose com a mãe, e eu como arroz e feijão, eu tenho 34 anos e ele tem 4, 5 semanas. Então nós temos que ter essa visão de vida. Na questão que o doutor estava considerando, e eu quero corroborar, inclusive, com as palavras dele, sobre a questão do risco, do risco de morte para a mãe, eu entendo que isso é uma priorização da vida. Você precisa priorizar. Então, nesse caso, que você muda o foco, tá? É priorizar a vida, um pode se perder, daí você dá preferência à vida com relação social. Aí sim. Que é a relação social. Aí o senhor acha que cabe? Daí cabe, porque você tem que dar preferência. É o único caso. É o único caso. A vida, vamos pensar assim, a vida numa sociedade laica, e que, inclusive, claro que é bom que tenha religiosos também debatendo, porque também é uma visão dentro da sociedade brasileira, inclusive nesse ponto uma visão que até hoje tem sido dominante. Então, né, a grande questão é a seguinte: nós temos dificuldade então de saber momento da vida, não temos a mesma definição, religiosos e não religiosos, partidários dessa concepção filosófica e daquela, e a grande pergunta é se aqueles que não partilham da mesma visão sobre o início da vida ou sobre o valor do aborto tem que ficar submetido à lei daqueles que pensam assim. É uma questão de a área penal, a área de crime, ela deve se restringir àquelas áreas em que tem um consenso social elevado de que isso é errado ou não é errado. Não é como na questão do aborto, que de repente o nosso ídolo lá nos Estados Unidos, lá na Europa, ele pratica o aborto e nem por isso nós achamos que ele vale menos como pessoa. Não é que o aborto vai ser uma solução boa ou um método anticoncepcional. O aborto é ruim de qualquer forma. Ele implica uma escolha que, independente do que a lei diga, vai trazer problemas, vai trazer questionamentos para essa mãe e para o seu entorno. A questão é, se é o delegado, se é o juiz, e se é o promotor, é que tem que fazer isso. Ou nós tiramos o direito penal, como fizeram outros países, e de forma nenhuma vai explodir o aborto. Porque as pessoas hoje não praticam mais aborto, não é porque é proibido. Alguém aqui acompanhou o crime de aborto é um crime de júri popular. A mãe tem que ir para o júri popular, ser julgado por 7 pessoas. Alguém tem visto algum júri de aborto? Então, ou o aborto não existe, ou na prática ele já foi descriminalizado. A questão da lei é apenas para formalizar e ajudar a mãe que já ia fazer aquele aborto com uma agulha de tricô, com um Citotec, em casa,
ajudar ela e forçar o Estado a dar um leito para ela. Então ele já existe e está matando as mulheres pela falta de condições. A maior causa porque elas têm medo de ir e serem presas. Claro, então, mas ele não vai, no entendimento do senhor, ele não vai desencadear uma procura. Série, não vai aumentar. Não vai. As regiões nos Estados Unidos onde o aborto foi liberado, diminuiu a taxa de aborto, porque são as regiões mais liberais e que nenhum profissional de saúde pensa, olha, agora o aborto é liberado, então vocês não precisam mais usar preservativo no anticoncepcional, porque nós vamos abortar. A ideia básica é que os lugares que são favoráveis ao aborto também são os que disseminam conselhos, são os que disseminam métodos anticoncepcionais. Políticas públicas, aqueles lugares, sobretudo religiosos, que dizem nós somos contra o aborto, são aqueles que provocam o aborto, porque são os que botam as filhas para a rua de casa, quando elas engravidam, porque tem a ideia de virgindade, de coisa, etc. Aí são eles que dizem que é, em geral, uma desgraça uma moça ficar grávida. Não é o pessoal que é favorável ao aborto. O pessoal que é favorável ao aborto diz que isso é uma questão que não é o Estado que tem que decidir. É uma questão que a pessoa tem que arcar com as consequências morais, com as consequências sociais e físicas, etc. Mas não alguém dizendo você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Nós temos aqui um cenário claro. Eu preciso pegar o gancho aqui, no momento que eu já lhe garanto a palavra nisso logo depois, mas nós estamos falando de um caso, o senhor abordou, de causa e efeito. Nós temos um problema. Mais de 1 milhão, ninguém se nega a isso. Abortos clandestinos, ninguém nega isso. Então nós temos uma causa, acontece isso. Mas nós queremos resolver o efeito, nós não queremos trabalhar na causa. Nós não podemos ficar trabalhando só no efeito. Por exemplo, então vamos liberar droga também, porque tem muita gente que consome droga mais do que o aborto. Então vamos liberar armamento também. Concordo. Prostituição também. Nós não podemos trabalhar nessa premissa de que não, tem muita coisa de fato já está liberado, então vamos liberar de direito. Não é. O que nós precisamos entender é que essa questão do aborto, o juiz decide, ou a mãe decide. Primeiro, a mãe não pode decidir isso, porque o feto não é uma extensão do corpo da mãe. Esse entendimento, ela é um agente passiva. Se você pegar um óvulo fecundado, Igor, pega um óvulo fecundado de um casal negro e coloca numa mãe branca, sabe qual é o bebê que vai nascer? Vai nascer um bebê negro. Por quê? Porque ele tem característica própria, ele tem vida própria. Então não é porque nós temos hoje, acontece isso, muitos números, muita morte, que nós vamos liberar. Vamos trabalhar na causa, não vamos trabalhar lá no efeito. Então, justamente. Eu penso que... Não, é justamente isso. Eu acho que se a gente não tiver um amparo de uma política pública que estabeleça, que eduque, que tenha uma educação sexual desde a adolescência, a gente não precisa chegar ao extremo, entendeu? Mas há casos que isso acontece. Mas eu penso assim que para mim tem que ficar bem distinto, assim, separado, que é um aborto, vamos dizer assim, considerado terapêutico, os que já existem, os que estão previstos para ser descriminalizado, e a liberação, vamos dizer assim, total do aborto, né? Eu penso que é totalmente diferente pensar um problema e o outro, porque um pode se avaliar a situação em termos de risco, de saúde até psicológica, né? Como tu disseste, né? Sim. E definir, né, qual é o melhor procedimento, e tecnicamente isso é possível, né, claro. Aí a gente falou, tem que ter um sistema de saúde que possibilite isso. Agora, outra coisa é a liberação total do aborto. Por que nesse sentido, eu diria que eu não sou a favor? Por quê? Para começar, a gente tem dispositivos postos aí, pílula anticoncepcional, camisinha, pílula do dia seguinte, enfim, N coisas que hoje nenhuma mulher, vamos dizer assim, teoricamente, né, e por condição mesmo de ciência que dispõe, não precisa engravidar sem desejar. Ninguém precisa fazer curso para ser pai. Então, né? assim, então também não se pode rejeitar isso. Então, assim, não se dá para a pessoa, se dá para o psicólogo. Pois é, não faz o menor sentido. O que a gente precisa, na realidade, é ter políticas públicas que promovam educação sexual, né? Tá, mas deixa eu fazer uma provocação aqui. Se a gente ficar nesse discurso que é necessário da implementação de políticas públicas
Bom, o Brasil está discutindo política pública para educação. E a gente não vai avançar na questão do direito. Mas a questão é que a gente... Né? Que são necessárias, né? Que são necessárias, né? Não dá para radicalizar. A gente só discute política criminalizatória. Isso. O Estado está omisso durante todo o processo histórico e constitutivo do indivíduo, e ele só está lá para punir e para prender. É só aí que a gente vê a mão dura do Estado. Tá, mas alguém foi punido por fazer aborto? Como disse o professor Celso, alguém foi punido? A punição foi punido com a morte. É indireta, exatamente. Pelo medo que tem as classes mais baixas, elas só quando estiver num estado terminal é que elas vão dizer, olha, mais vale para o hospital mesmo assim para não morrer. Claro. Então, isso é cruel, né? É sonegar estatísticas. Mas assim, se tivesse um bom planejamento familiar, aonde, né, tivesse acompanhamento e tudo, a gente poderia detectar, vamos dizer assim, preventivamente a situação de uma mulher que não tem condições psicológicas de ser mãe. Né? A gente tem condições. Isso. Né? Quer dizer, ideal. Mas é o seguinte, deixa eu fazer uma consideração. Isso é uma castração jurídica das pessoas. Eu não posso dizer, olha, a pessoa tem que ter uma competência mínima para ter filho, porque ninguém precisa fazer esse tipo de teste. Jurídica. Então, a ideia de botar uma ideia de passar por especialistas que vão avaliar se eu tenho condições ou não de ter filho, para mim parece muito mais violento do que assassinato depois? Do que você entregar para a pessoa. Mas depois é um assassinato indefeso. Nós temos que entender... Eu vou ter que tirar alvará na prefeitura para ter filho? Não, vamos falar de aborto. Vamos falar de aborto, então. Estados Unidos, está liberado o aborto. Mas você já viu os dados? A senhora que é psicóloga com certeza vai corroborar com isso. Os dados, a revista Veja trouxe uma reportagem há uns 4, 5 anos sobre mulheres que fizeram aborto. Quase todas tiveram que ir para psicólogo, psiquiatra depois, porque isso tem uma ligação, mesmo que não seja a extensão do corpo da mãe, mas tem uma ligação com a mãe. Por isso que não precisa do policial. Então, peraí. E tem ligação. Nos Estados Unidos, as mães que fizeram aborto, elas são 9 vezes mais propensas ao suicídio e à depressão do que as outras. Vocês da religião já punem o suficiente as pessoas. Não precisa do direito. O que o senhor chama de punição, nós chamamos de valores e princípios de vida. Isso, nós não podemos jogar para... Mas não precisa da ajuda do promotor e do delegado. Não é porque a religião coloca para fora a primeira... Pode não excomungar, condição social. Pode fazer o que quiser, só não botar para cadeia. Isso é muito medieval. Seja justo, isso é a condição social do país. Os abortos acontecem pela condição social que nós temos no país, de um Estado, como a doutora Daniela citou, totalmente omisso, sem políticas públicas. E esse é o problema. As classes altas abortam. A gente está sonegando uma informação. E as classes altas? A mulher rica pratica aborto tanto quanto a mulher pobre. Eu não digo, mas daí é uma questão de falta de... Ela faz aborto tanto, só que em melhores condições, numa clínica muito bem higienizada. Mas por falta de princípios e valores de vida? Tudo bem, e daí? Mas ela faz. Então eu não consigo ver a religião como essa propulsora da relação do aborto. Eu não consigo. Bom, pessoal, preciso chamar um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com outras opiniões de vocês. Vamos para o intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, falando sobre esta comissão de juristas instituída pelo Senado Federal para tratar da reforma do Código Penal. E a gente está discutindo aqui o item aborto. O Leonardo Vieira, ele diz assim: acredito que a ideia da reforma não é permitir que o aborto seja feito por qualquer razão arbitrária. A intenção é de que, para autorizar o aborto, seja necessário um laudo médico, uma avaliação psicológica dentro de normas que serão regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina. O aborto é uma questão de saúde pública. 1 milhão de mulheres realiza a prática clandestinamente por ano no país. A comissão, me parece, está preocupada em dar guarida a mulheres em situações extremas, como adolescentes e mulheres pobres com vários filhos. Infelizmente, a reforma abre tantas possibilidades que deve virar uma batalha política no Congresso. Obrigado, Leonardo, pela sua atenção. Agora eu queria saber, Lara, como é que se faz esse laudo psicológico? Não abre o espaço para subjetividade, porque questão econômica. A mulher diz, olha, eu não tenho condições. Eu não tenho condições.
de manter mais uma criança. Isso a incapacita psicologicamente também para a gestação? Já bem, assim, a gente está falando num procedimento que vai ser estabelecido, né, que seguramente vai ter uma série de normas para realizar. Esse procedimento, que possivelmente vai ser precedido por médicos e psiquiatras, seguramente vai ter uma série de critérios exatamente para garantir, né, vamos dizer assim, a precisão do diagnóstico. Como é perfeitamente possível fazer um diagnóstico da situação de saúde da mulher, né, dos riscos que ela pode correr, há totalmente a possibilidade de fazer uma avaliação psiquiátrica e psicológica e verificar a efetividade da complicação de determinada mulher. Como, vamos dizer assim, no âmbito do trabalho de consultório, a gente pode verificar, né, numa situação em que a mulher está prevendo engravidar, é perfeitamente possível verificar se essa mulher tem condições emocionais, se ela corre o risco de ter uma psicose puerperal, de ela ter uma depressão pós-parto. É perfeitamente possível você verificar, identificar e prevenir a mulher. Não, aguarda, melhor resolver a situação emocional. Isso é trabalhado em termos interdisciplinares, para que daí você venha ter um filho, né? Como isso é possível, aí eu estava chamando a atenção, não contestando esse encaminhamento dessa lei, que eu acho que é um avanço de qualquer maneira, mas pensando também que eu não consigo pensar que dá para resolver só em termos jurídicos, como a Daniela falou, porque a gente tem que pensar que isso tem que ver o aspecto de como isso vai ser implementado e toda a base que está aí em termos de situação de saúde. Então, o que eu falava antes, bem, se a gente tivesse um efetivo planejamento familiar com boa estrutura e boas condições, a gente teria condições de evitar e muito situações como essa. Quer dizer, se tivesse uma estrutura em que no acompanhamento familiar já se verificaria, essa mulher não tem condições psicológicas, mas acompanhamento não familiar, tem condições materiais. E planejamento familiar, eu estava comentando um caso aqui no intervalo. Aí você pega, isso acontece em Florianópolis, uma mulher na faixa dos 25, 26 anos e tal, aí já tem 2 filhos e quer fazer laqueadura. Vai no hospital universitário e isso é negado a ela. Por quê? Porque ela não atingiu a idade tal e só se faz a laqueadura depois do 3º filho. Isso é a negação da autonomia do sujeito. É a tutela tratando ele como se ele fosse uma criança. Mas isso Agora aí... vejam aqui essa discussão. Ora, você fazer isso, condicionar o aborto, a pessoa ter que provar que não é capaz de arcar com a maternidade, significa algo sem sentido, porque se essa fosse a única possibilidade, então não dá para ser favorável ao aborto nesse caso, porque se o problema é que ela não tinha condições, isso não tem nada a ver com o terceiro nesse caso, que é o feto, ok? Se ela não tem dinheiro, ela não tem isso, então o Estado poderia suprir. Isso é algo, por isso que eu digo que isso é muito estranho. Muito melhor seria entregar para a autonomia da pessoa. Quem é o psiquiatra? Quem é o psicólogo? Quem é o advogado? E nós estamos querendo dizer também quem é o juiz para dizer se eu posso ter um filho ou não. Isso não existe em nenhuma concepção de um Estado democrático liberal. E por que a mãe tem que decidir isso? A mãe e o pai. Mas por quê? Mas nós estamos falando de uma vida e não vamos ouvir o bebê? Porque todas as consequências vão ser jogadas sobre ele, sobre a mãe e o pai. E é um tema polêmico. Eu posso decidir, cada vez que eu decido não ter um filho, eu também já estou tendo uma consequência em relação a vidas que poderiam ter vindo. Mas nós não costumamos dizer que o fato de eu não querer ter nenhum filho equivale a ter abortado, ok? Então nós podemos... Porque não é a mesma coisa, porque não há concepção no caso. Porque não há concepção. Do ponto de vista religioso, não, porque você tem uma alma agregada àquela vida. Do ponto de vista laico, se você está numa fase que não pode aquele ser não pode sentir dor, aquele ser não tem consciência, ok? Não tem como contrariá-lo. A ideia é que ele não tinha ainda um interesse tão grande, porque ele não pode ser vítima de dor, não pode ser isso, ele é simplesmente ainda algo que poderia ser
mas jamais vai ser, não faz. Nós não conseguimos, vamos colidir nessa questão, claro. Porque no meu conceito ele já é vida. E tem uma alminha, é essa a diferença. Não só pelo conceito religioso, mais uma vez eu quero desmistificar, não é só questão religiosa, é questão científica. É a ciência que diz. Mas uma vida até um tumor é vida. Até um tumor. Não dá para nós considerar isso. Nós estamos falando do ser humano. Claro. Nós estamos falando de um ser que se origina, tá? Que está gerando, que está crescendo, que tem coração pulsando. Eu fui fazer uma análise disso tão somente pelo olhar científico e biológico, anatomo-biológico, entendeu? Tem então, um fator social. Vamos desconsiderar isso para o debate? Eu não estou conseguindo entender. Eu não estou conseguindo. A relação do aborto, nós temos que falar da mãe. Nos Estados Unidos eles estão investindo e estão revendo muita coisa porque eles têm que tratar essas mulheres psicologicamente. Porque nós pensamos, quando debatemos na frieza do direito, nós entendemos que nós somos seres somáticos apenas. Isso é, a mulher está grávida, tira o neném. Isso tem ligação psicológica, nós somos seres psicossomáticos. Isso também isso gera alguma coisa na psicologia da pessoa. Outro ponto que eu queria te chamar a atenção, porque a mulher vai e faz o aborto, ok. Mesmo quando é permitido pela lei, quando é aborto terapêutico, às vezes até sendo e porque é um aborto terapêutico, qual é a situação psicológica e emocional dela depois de passar por aborto? Como é que depois ela vai engravidar e ter outro filho? Isso não vai ter consequência? Isso não dá para a gente estabelecer, vamos dizer assim, uma regra geral e dizer que sempre vai acontecer isso. Mas essas mulheres vão precisar ser assistidas, porque como tu mesmo estás dizendo, estatisticamente se sabe que é grande o índice de complicações emocionais que vem a mulher a sofrer depois de passar por aborto, porque de alguma maneira, ela teve que fazer algo, exatamente. Então, assim, por isso que eu acho que esse critério de a mãe escolher simplesmente, engravidei, não quero, vou fazer um aborto. É uma coisa arbitrária. Sim, essa que é a questão. Mas exatamente porque acontece na prática, eu vou concordar com ele. Não é que é porque acontece na prática que a gente vai concordar. Não, mas não é uma questão de concordar, por isso a liberalidade está na mulher. Mas acontece que... Mas nós temos que pensar em questões de direito. Então, o problema mas o problema é, então ela está engravidando de uma maneira inconsequente, vamos dizer assim, certo? Sem querer, sem prever, por acidente. Então, veja bem, o que a gente tem que ver é como dar os meios para que isso não aconteça. Vocês o que estão dizendo é que o feto vale menos se a pessoa tiver um problema. Aí é que não faz sentido. O feto não tem nada a ver, volto a dizer, com o fato de a mãe não poder. A questão é... A quem que nós vamos entregar autonomia? Na nossa concepção que nós estamos defendendo, o aborto é uma coisa, claro que é ruim, mas não pode ser algo criminalizado, porque ele já tem problema psicológico, ele já tem uma série de problemas. Eu não estou defendendo a criminalização. Ele não é ruim, ele é assassinato. Ele é assassinato de indefesa. Questionando o modo de resolver isso como uma liberação geral do aborto. É isso que eu estou questionando. Não porque a mulher não possa ter o direito do seu corpo, né? Que é um dos argumentos fortes. Ela tem que ter o direito, sim. Ela tem que ter o direito se tem condições ou não de ser mãe. Agora, como a gente tem uma situação, né, de ciência, de conhecimento, de N recursos que pode evitar que ela chegue a essa situação, por que não dar esses meios antes? Sim. Inclusive psicológicos, inclusive sociológicos. Bom, pessoal, seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial. Em instantes, estaremos aqui de volta com as considerações finais a respeito deste tema que é espinhoso. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Você sabe que o Senado instituiu uma comissão de juristas para tratar da reforma do Código Penal. Entre os itens está a questão do aborto. E aí abre-se, segundo o anteprojeto, abre-se a possibilidade de aborto quando a gestante não apresentar condições psicológicas de prosseguir com a gravidez. E esse é o nosso assunto hoje. O advogado Diogo Pizzica está dizendo assim, considerando que nem toda lei vigente é eficaz e a atual socialização da miséria, pergunta se o aborto legal é uma compreensão reacionária
ou uma busca progressiva do direito aos anseios? Complexo aqui, hein? Vou repetir, hein? O aborto legal é uma compreensão reacionária ou uma busca progressiva do direito aos anseios? É a provocação que nos faz aqui, claro, o advogado Diogo Pizzica. Obrigado, hein, pela sua atenção aqui conosco. Bom, pessoal, é o seguinte, eu queria, nesse segmento final aqui, das considerações de todos vocês a respeito disto que está posto através dessa comissão instituída pelo Senado. Enfim, o que foi colocado é bom, é ruim, por quê? Então, eu penso que já é bom, o primeiro ponto que faz ser bom, porque está colocando um problema, que é um problema já existente de saúde pública, como já foi declarado aqui, em discussão, né? Isso já por si, quer dizer, não está mais, né, escondido e tal, estamos debatendo. Agora, claro que é um problema muito complexo, como a gente está conversando, né? Não dá para se restringir aí ao problema simplesmente de direito, tem que pensar nessas condições todas de saúde pública que pode ser e precisam ser pensadas em termos de implementação, coisas que até são postas, mas que não funcionam, né? Como planejamento familiar, acompanhamento pré-natal, métodos contraceptivos ao alcance das pessoas com um esclarecimento devido e educação sexual bem fundamentada, que tudo isso, vamos dizer assim, colocaria toda uma outra realidade para a mulher, vamos dizer assim, escolher o seu direito em relação ao seu corpo e viver o seu corpo, né? Ok. Pastor, e aí? Primeiro, parabéns mais uma vez pela pauta. É perigosa essa discussão. Não concordo com esse anteprojeto, tá? Não considero um avanço. Eu considero muito perigosa essa visão. Queria estar aqui não falando sobre o efeito, mas eu queria estar aqui falando da causa. Eu queria estar aqui debatendo o planejamento familiar, a participação do Estado com políticas públicas verdadeiras. A nossa posição é firmar estaca quanto a esse assunto, tanto na religião quanto com o amparo da ciência. Nós precisamos entender que muita coisa pode se discutir nesse país, mas vida está acima disso. Vida não se discute. Daniela. Bom, eu concordo integralmente com o que a Lara falou, acrescentando que uma das pautas do movimento feminista há 30 anos é a legalização integral do aborto e esses acessos de saúde pública e de a dignidade no tratamento dessa questão para a mulher. Entende? Eu penso que o aborto deveria ser efetivamente, embora então, na minha consideração, o projeto ele é deficitário, ele deveria simplesmente tirar o aborto da pauta do Código Penal e tutelar de uma forma de saúde pública, gerenciar isso na saúde pública e tirar esse debate do Código Penal e desse trato de segurança pública. Professor Sandro Cel. Volto a reafirmar que a questão não podemos fugir nesse caso nem para as políticas públicas. Por quê? A questão fundamental em discussão é se a mulher vai ter autonomia ou não para decidir. Isso é independente das políticas públicas, embora elas sejam sempre bem-vindas. E que o direito penal é um instrumento medieval que utiliza prisão para qualquer coisa. Então nós temos que guardar esse instrumento medieval que algema uma pessoa e joga ela num cárcere, não para os casos em que nós temos dúvidas se é crime ou não é crime, para aqueles casos que nós temos certeza, e deixar que o aborto seja regulado pela religião, com seus fiéis, pelas mães nos seus processos de educação, mas vamos tirar a cadeia daí, porque isso só tem trazido sofrimento e não tem evitado aborto nenhum. Obrigado pela atenção de todos, hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, especial para vocês em casa. Este programa reprisa amanhã, meio-dia. O Conversas Cruzadas estará de volta amanhã às 10 da noite. E aí a gente vai discutir essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que diz que a prova testemunhal, no caso de suposto uso de bebida alcoólica,
ao volante, a prova testemunhal não vale. E aquela história do bafômetro, ninguém é obrigado a construir prova contra si mesmo. E aí, como é que fica para comprovar alcoolemia? Este assunto para amanhã no Conversas Cruzadas. A gente volta nesta terça-feira. Tchau!